Dororô, episódio 10, um episódio focado no Tahomaru. Essa me pegou de surpresa. Pra mim, a participação majoritária do Tahomaru num episódio ia ser um pouquinho mais pra frente, mas foi bastante pertinente pra gente já começar a ver a conexão do Hyakimaru com sua família, com o Daigo, com a sua mãe, com o Tahomaru. E galera, vai ser muito emocionante. Eu achei muito acertado você desenvolver o Tahomaru, pega um episódio só pra ele, vê como é a postura dele, o que ele pensa diante das ações do seu pai, o que é que o exército do seu pai representa pra ele, o que é que o Japão representa pra ele. Então, foi um episódio bem emocionante e a gente vai analisar ele todo agora, com bastante teorias pra vocês. De seguir o Oblu no Instagram e no Twitter, que eu tô sempre nessas redes. Também visita o site que tá aí na descrição, regado de artigos e notícias interessantes pra vocês que curtem o mundo dos mangás e dos animes. Ouve o nosso podcast e se liga que hoje teremos live às 20 horas no YouTube. Fica ligado. Bom, galera, o episódio começa com um prólogo bem interessante. Interessante pra gente e bastante triste para o homenzinho que é engolido pelo monstro caranguejo, né? Temos lá um monstro caranguejo que faz um redemoinho e tá acabando com a pesca da vila, né? Você fica pensando, por que essa vila só não entra no mar? Não vai pro lago, não pesca! A gente sabe, né, que pescados é aí uma parte muito grande da economia de algumas cidades litorâneas japonesas. E, pô, nessa época de guerra civil, então, você vê, né, plantação de arroz, peixes e tal. Então, não tem como, eles têm que vencer esse desafio aí. Então, a premissa é essa, você já vai empolgado, né, vendo a abertura. Mas aí passamos para o Daigo, que tá recebendo umas más novas. Ó, não chove há 2 meses, tá tudo muito tenso. O clã Asakura pode começar uma guerra, tá na iminência de um ataque, então o Daigo ele tá suando frio, sabe? E é bem interessante que o Tahomaru ele escuta a conversa. Enquanto isso, a mãe do Hyakimaru e do Tahomaru tá lá rezando pra estátua, né, tipo de Buda. E a gente vê que essa estátua, galera, a gente já sabia que ela não tinha cabeça, mas um detalhe que eu não tinha percebido e que me fez pensar numa possível teoria é: essa estátua sem cabeça está carregando o bebê. Então, é uma estátua que simboliza a maternidade. Por isso que tem esse vínculo também, né, da mãe do Hyakimaru com ele, através dessas rezas e tal. Eu fico pensando, será que essa mulher pode perder a cabeça até o final do anime novo de Dororo? Esse não é o destino dela no mangá, tá? Pra vocês não ficarem, ele já leu o mangá, ele já sabe o que vai acontecer. Não. E o Daigo vai no hall do inferno perguntar aos demônios: ei, meu irmão, a gente não tinha feito um pacto? Cambada de bicho escroto danado, meu irmão, o menino tava voltando aí pra me matar, tá acabando com tudo. O Daigo tá aperreado agora, velho. Os demônios foram sagazes, porque na fumaça do incenso mostraram como tá o Hyakimaru hoje em dia. Mostra o menino bebê, sem olhos nas órbitas, sem línguas na boca, sem orelha, sem nada. Perdeu 12 partes do corpo no anime. No mangá é 48. Aí mostra ele criancinha, eu não. Mostrou ele adolescente agora com 16 anos, 17. Então o Daigo sabe qual é a aparência do menino agora, certo? A gente vê que o Hyakimaru tá enfrentando um demônio macaco na floresta. E aí ele vai tomar banho, é bem bonitinho que ele fala, né, Manju. Ele tá falando aos pouquinhos, né, se comunicando com o Dororo. Eles estão falando que estão loucos para ir pra uma cidade ali perto, que tem uma grande fartura de comida, eles podem se alimentar bem. Você vê o Hyakimaru sangrando todo melado e o Dororo tendo que lavar as roupas dele, coitado do menino, né. É aí que o Dororo, ele vê o símbolo da família do Daigo, né, a família do Hyakimaru, consequentemente. Claro, numa peça de roupa aí, tipo numa medalha de pano do Hyakimaru. E é que começa, né, você vê a história do Tahomaru. Ele já chama os seus seguranças pessoais, né, o Ryogo e a Mutsu. A Mutsu é uma arqueira, o Ryogo ele já é força física, né, força bruta. Então ele é de ataque próximo, enquanto a Mutsu pode atacar de longe. Eu fico pensando nesses personagens como sendo um desafio para o Hyakimaru. Sabe, tipo, o Hyakimaru precisando enfrentar o Ryogo, enfrentando alguém com força bruta, precisando enfrentar a Mutsu de repente e tendo que passar por esse desafio de longa distância até chegar nela. Será que ela se garante também em combate corporal? Acredito que sim, né, pra ser segurança do Tahomaru. Ou então ele fica amigo da galera, né?
Vamos ver. A gente, ó, tem uma coisa muito importante na abertura que a gente precisa se ligar, que o Tahomaru, ele tá sem um olho. Ele tá com a cicatriz. Quando é que ele vai perder esse olho? Como? É bem interessante a gente pensar nessas nuances, né, que o anime nos manda. E aí o Tahomaru, ele vem falar sobre... ele saca o que tá acontecendo, ele tá conectando os pontos. Pô, tá tendo a seca, tem essa história do garoto das próteses aí, e ele vai confrontar o seu pai. Pai, o que é isso? O Daigo é curto e grosso, não te diz respeito! Menino, papai, vá-se embora! O menino vai com o rabo entre as pernas. O Tahomaru vai pra um canto em que ele sempre vai quando tá triste. É bem massa que você vê o vínculo que ele tem com esses seguranças, o Ryogo e a Mutsu, porque eles já sabiam que o Tahomaru ia pra lá. E você vê que é um ponto, né, em que o Tahomaru vai e os outros dois vão seguindo um instinto. Então esse detalhe do episódio torna os três muito próximos aí. E eu acho massa porque no mangá esses dois personagens eu nem lembro se eles existem, de mal desenvolvidos que foram, né? Tipo, só aparecem. Se existem, sabe? Eu nem lembro deles no mangá, é absurdo mesmo. Então o Tahomaru chega nessa vila dos pescados que está encontrando esse problema fatídico no monstro caranguejo que tá lá no lago. E ele colhe as informações e vai tentar enfrentar o monstro. Você vê como o cara é estrategista. Eu fiquei bastante impressionado com a atuação do Tahomaru nesse episódio. Ele é forte. Primeiro que você vê que o Minion vai lá tentar derrotar o caranguejo, fazer um corte e a espada dele vai e rebate. Opa, você vê que a carapaça do demônio em questão é dura. E aí, quando o Tahomaru vai golpear, ele consegue cortar naquele mesmo lugar. É bem impressionante, galera. E além de forte, como a gente estava falando antes, ele é um estrategista. Porque foram duas estratégias. A primeira é que ele amarra os barcos com corda nas árvores e se aproxima lá e tal. Quando dá errado, puxa, eles tentaram. E depois, quando o Tahomaru ele tá falando de, pô, a gente tem que ajudar essa galera, tem uns soldados dele que até falam, mas assim, a gente não pode perder tempo aqui. Não, meu irmão, isso aqui é terra do Daigo. A gente precisa fazer justiça para esse lugar, precisamos trazer a paz para esse lugar. Você vê que o Tahomaru ele tem uma noção muito mais justa de como atuar de maneira militar do que o seu pai, né? Então, o problema não é você ter aquele comportamento autoritário por ser um militar, é a sua postura enquanto um. E a gente vê que meio que se aproxima, né, esses ideais do Tahomaru com o do Hyakimaru. A gente sabe que o Hyakimaru tá numa jornada para recuperar as partes do seu corpo, mas ele também gosta de ver a paz ali por onde ele passa, sabe? Ele resolve os problemas do lugar. Então é algo que faz esses dois personagens, esses irmãos, convergirem. E aí você fica louco pelo encontro deles, que já acontece no final desse episódio. E o Tahomaru, conversando com o Ryogo e a Mutsu, ele começa a falar, tipo, é o Mufasa do Rei Leão, né? Tá vendo aquilo ali no horizonte? Tá vendo todas essas terras? Será tudo seu um dia, tá grande? Ele fala, pô, velho, isso tudo aqui é do Daigo, certo? É do meu pai. Então a gente tem que trazer prosperidade pra esse lugar, vamos enfrentar esse monstro, vamos acabar com ele. Eu não saio daqui até acabar com ele. Então, o que é mais incrível é a visão além do alcance do Tahomaru. Eu não tô falando que ele tem olhos de elfo, do Legolas, de Senhor dos Anéis, não. O cara, ele vê a geografia do lugar, já bate um insight nele. Ele foi muito genioso no esquema de represas que ele planejou, não estava entendendo direito o que a galera estava fazendo com aquelas toras de madeira. E aí você entende, né, o esquema de represas em que ele tranca o monstro. Claro, né, a gente sabe muito sobre a estratégia de guerra quando a gente lê um Sun Tzu, A Arte da Guerra, um livro de um general chinês, um antigo general chinês. Então tem essa coisa do terreno, da água, né, da altura do terreno. Então, pô, se o monstro ele tem vantagem ali, traga ele para o seu terreno, em que você tem a vantagem. O Tahomaru luta muito bem, claro, um ser humano, né, na terra. Então tira um monstro da água, coloca ele na terra e vamos pra porrada. É aí que você vê, né, o Ryogo mandando um monte de golpes lá, quebrando a carapaça do monstro. A Mutsu também mandando umas flechas bem precisas. Eu achei meio inútil, né, porque... Mas ela sabe onde atirar. As flechas da Mutsu, elas... não podem com a carapaça do monstro, mas quando o monstro se ergue, ela atira no peito. E ela também analisa que por dentro o monstro é fraco, ele é fofinho. Por fora ele é duro, mas por dentro ele é fofinho. Eles podem usar explosivos pra explodir o monstro e tal. Então, o monstro ele foi sagaz também. Você vê que ele tem uma inteligência, né? O demônio, ele joga umas pedras na represa pra água voltar.
Só que antes dele conseguir obter êxito e voltar para o seu terreno natural, seu terreno que lhe é de vantagem, chega o Hyakkimaru. Galera, por essa eu não esperava nesse episódio. Foi muito surpreendente. Eu achei massa, falando do Tahomaru, mais uma vez, né? A gente falando em força, em estratégia. O cara, quando vê a água entrando, né? Sinônimo de problema, ele já finca a sua espada para se segurar. Então achei muito sagaz a atitude dele, né? Ele vê o que é que tá acontecendo agora na minha frente e se adapta fácil à situação. E o Hyakkimaru destrói o monstro. A gente não vê que parte do corpo ele recupera. Se é um dos 12 demônios em questão desse pacto que o Daigo fez, né? Porque, pô, não passou tanto tempo no episódio. Não é automático, ele derrotou o monstro e recuperou parte do corpo. Às vezes demora, né? Uns minutinhos. Então você fica curioso, será que ele recuperou alguma parte do seu corpo? E aí a gente vê o Tahomaru olhando pra ele, velho, quem é esse cara? Você vê que provavelmente o Tahomaru notou o semblante da família e o cara tá com prótese. Pô, é o meu irmão, é o tal bebê que o meu pai tá procurando. E aí você vê, né, que no final do episódio o Daigo olha para o horizonte bastante preocupado e a mãe do Hyakkimaru continua suas preces, né, para a estátua sem cabeça. Galera, o episódio é excelente porque é como a gente falou pré-vinheta. Você desenvolve o Tahomaru, já dá um peso pro personagem que o mangá não conseguiu dar. E outra coisa que eu queria recomendar muito para vocês, né, já que a gente tá num vídeo de Dororo, ontem saiu o desabafo de Osamu Tezuka sobre Dororo. A gente lê a carta que ele deixou ao fim do volume 4, o último volume da obra, e você vê como ele foi ficando infeliz e rushou a obra e pronto, acabou, sabe? Então esse anime, ele tá sendo, eu acredito, tudo aquilo que o Osamu Tezuka gostaria que a sua obra tivesse sido. Então que oportunidade, né? Muito lindo, 50 anos depois, o cara já morto, ele morreu em 89, tá? 30 anos. E agora você vê, né, que a obra dele, o legado que ele deixou se transforma para uma nova geração de uma maneira excelente, né, contada nesse anime. É isso, gostaria das opiniões de vocês aí nos comentários, dá like se curtiu o vídeo, dá dislike se não curtiu tanto assim, se inscreve no canal e clica no sininho. É fazendo tudo isso que o algoritmo do YouTube vai entender o teu interesse pelo Oblu e sempre te notificar quando tivermos novos vídeos de Dororo. Geralmente saem toda terça, a gente tá analisando episódio a episódio, mas dessa vez eu adiantei pra segunda porque não teve One Piece e hoje aí eu puxar uns vídeos pra antes, né? É isso, meus queridos. Até a próxima. Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o Oblu a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do Oblu, dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada.